Queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler também o verso 19, o chamado de Eliseu. Nós sabemos que Deus confia em nós pelo que Ele confiou a nós. Hoje nós vamos falar sobre a história de Eliseu, e antes de nós lermos esse texto, vamos dar uma recapitulada. Nós vimos no primeiro episódio de Elias que Deus mandou Elias até o deserto. Depois a gente viu que no deserto ele foi forjado, e nós sabemos que o deserto é uma provisão de Deus, é um chamado também de Deus, porque o Senhor levou Elias ao deserto. Ele foi tentado, mas houve a provisão de Deus. Então nós sabemos que quando nós somos cristãos e passamos pelo deserto, é algo que Deus nos chama. Depois nós lembramos da viúva de Serepta, onde nós vimos a multiplicação do azeite e da farinha. Depois nós vimos sobre a morte do filho daquela viúva, onde Elias ora e o menino ressuscita, e nós aprendemos sobre as pessoas que conhecem ou não conhecem ao Senhor. Depois nós vimos sobre Elias contra os 400 profetas de Baal no cume do Monte Carmelo. E por último, nós vimos sobre a depressão de Elias, sobre que a depressão é algo de todo ser humano, é comum o ser humano, o cristão passar por depressão, mas que o Senhor, Ele está conosco em meio à nossa angústia. Agora nós vamos ver que Deus diz, lá no versículo 18, Ele diz para que Elias unja a Eliseu, para que ele possa então seguir o ministério. Nós vamos ler sobre esse ponto onde existe a convocação de Eliseu. Mas eu quero que você entenda que Eliseu, ele estava arando o campo. Ele estava ali com alguns bois, ele estava arando aquela terra, quando Elias aparece. Vamos ler lá então o versículo 19 do capítulo 19. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safete. Ele estava arando com 12 parelhas de bois, e conduziu a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias, e disse: deixe-me dar um beijo de despedida no meu pai e na minha mãe. Disse: então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que eu fiz a você. Algumas versões diz: o que eu fiz a você não foi nada. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Feche seus olhos, vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado por essa noite, muito obrigado, Pai, por essa igreja. Que o Senhor venha falar a cada coração aqui nessa noite, e que o nosso coração esteja, Pai, apto a receber a Tua palavra. Que o nosso coração também esteja receptivo à Tua palavra. Que o nosso coração, Pai, possa ser uma terra boa, e a Tua palavra seja a semente, em nome de Jesus. E toda a igreja diz, vamos aplaudir a Jesus e pela palavra dele nessa noite, amém? Obrigado, Senhor, aleluia, aleluia. Vou começar essa palavra com o meu copo do Homem ao Máximo que eu ganhei de presente. Queria uma salva de palmas para a turma de Homem ao Máximo que se formou essa semana. Muito obrigado, Bruce e o Alisson, por essa turma. Fizeram um copo com o meu nome aqui atrás, ó. Glória a Deus. Amém. Irmãos, vamos entender aqui o contexto. Eliseu estava ali preparando a terra, o plantio, e o que nós vimos, e nos versículos anteriores, haviam 7.000 pessoas que não haviam se dobrado a Baal. Logo nós entendemos que Eliseu fazia parte desses 7.000.
E Elias, após passar esse momento traumático, esse momento de frustração, esse momento de aflição, de angústia, ele sai para executar aquilo que Deus nos fala no verso 17 desse capítulo 19, para ungir os reis novos sobre Israel. Se você puder, depois você leia isso. O verso 17. Então Elias cumpre isso e vai até Eliseu. Ora, naquela época, você ter o seu manto sobre alguém, você ter a capa de um profeta, era um sinônimo de algo muito grandioso. E o que Elias faz aqui? Eliseu está arando a terra e Elias chega e joga o seu manto sobre Eliseu. Eliseu, no calor daquela emoção, e eu imagino que ele tenha pensado, poxa, o maior profeta de todos os tempos, aquele que matou os 400 profetas de Baal, aquele que enfrentou a Jezabel, enfrentou a Acabe, aquele cara agora está jogando a capa dele em cima de mim. E o coração de Eliseu ficou eufórico. Só que não foi por maldade, ou não foi talvez por uma arrogância, mas Elias diz para ele assim, cara, joguei minha capa sobre você, isso não diz nada. Não diz nem que é para você vir e nem que é para você ficar, apenas joguei minha capa. Porque ele fala assim, deixa eu despedir dos meus pais, deixa eu fazer meus afazeres e acabar com isso. Talvez podia estar esnobando de Elias, eu fui chamado, sou a última bolacha do pacote, estou todo amassado. E aí, Eliseu fala assim, deixa eu concluir. E Elias fala, pode ir, cara, faz o que você quiser fazer, não tem problema. Eu não estou te convocando, não estou falando nada. Eu só estou jogando minha capa sobre você. É interessante que Deus chama todas as pessoas, e existe sempre um propósito quando Deus chama alguém está fazendo alguma coisa. Pedro, quando foi convidado a seguir Jesus, estava pescando. Mateus estava cobrando impostos, e assim por diante. Todas as vezes que nós estamos fazendo algo de uma maneira inesperada, Deus nos chama. Ali Eliseu entendeu que ele não nasceu apenas para cuidar de um campo, mas ele tinha um chamado maior. Você já sentiu algum dia que você não nasceu só para fazer o que você está fazendo? Que você foi chamado para algo maior? Existe um filme fantástico que chama O Show da Vida de Truman, do Jim Carrey. E todo mundo que conhece Jim Carrey das antigas acha que Jim Carrey só fez filmes de comédia. Mas esse filme é um filme muito legal, que eu acho que todo ser humano já pensou que já foi gravado algum dia. Você já parou para pensar algum dia disso? Rapaz, eu acho que estão me filmando. Eu não fui ainda para Paris, porque eu acho que não montaram ainda o cenário para me receberem lá. Eu acho que essa é a desculpa. Disney, eu queria muito ir para Disney. Denis, você já foi para Disney? Mas eu acho que foi programada só para você por enquanto. Estão fazendo uma outra Disney para mim. Todo mundo pensa que está sendo filmado. E aqui, Eliseu estava se sentindo que estava sendo totalmente filmado. Eliseu estava se sentindo o maioral. Mas Elias começa de uma forma muito sensata o ministério de Eliseu. E como foi essa maneira? Sem bajulações. Sem bajulações. Sem bajulações. Como tem sido os nossos dias atuais? Como nós temos vivido na sociedade? As pessoas querendo todos os dias mais e mais bajulações. Um like no Instagram, uma curtida, que as pessoas gostem das suas publicações. Você conhece alguém que gosta de desabafar nas redes sociais? Hã? Algum namorado que separa da namorada, ou alguém que faz alguma coisa e posta, pronto, falei, hashtag pronto, falei. Hã? Na nossa época de Orkut, quem disse nossa está junto comigo nesse barco. Vamos pegar na mão. Na nossa época de MSN, eu sou muito novo, tá? Não entenderam a piada? Aqueles que não conheciam a tremidinha de tela. Maravilhosa. Mas na época de Orkut,
você brigava com o namorado e mandava complicada e perfeitinha em cima. Você desabafava no grupo do Orkut. Hoje, você joga no Stories do Instagram. Bendito serei e amaldiçoado será todos aqueles que me feriram. Aleluia. Crente até o final. A gente quer ser bajulado. Desculpa se você já fez isso, tá? Respeito de verdade, respeito. Mas, por exemplo, eu não gosto e eu não acho muito sensato quando a gente coloca no nosso perfil ou em alguma rede social nossa, luto. Luto. Alguém da sua família morre e você põe uma bolinha preta, luto. É uma sensação muito, eu quero que as pessoas me chamem e perguntem quem morreu. Talvez quando você aceitou Jesus pela primeira vez, você deveria ter colocado isso, luto. E alguém que te perguntou, rapaz, quem morreu? Você devia ter falado, o meu velho eu. E essa é a oportunidade para falar de Jesus para você. Me liga que a gente vai falar agora. Mas nós queremos ser bajulados. Nós queremos atrair a atenção das pessoas para nós. E Elias ensina para Eliseu que o ministério não se constrói por bajulações. Quando nós amamos a Deus não por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele representa na nossa vida. Cara, Jesus Ele me chama. E se Jesus Ele me chama, aplausos podem vir, mas isso não pode te corromper. Toda vez que alguém chega no final do culto e diz para mim, pastor, a palavra foi fenomenal, eu digo, toda a honra e toda a glória a Jesus. Eu não fiz mais que minha obrigação. Porque a gente tem que entender que o nosso ministério não pode ser por bajulações. O nosso ministério não precisa ser por bajulações. A nossa vida não precisa ser por bajulações. As pessoas não vão nos reconhecer pelos aplausos. As pessoas vão nos conhecer pelo Cristo que está em nós. Pelo Senhor que está em nós. Pelo amor de Deus que está em nós, pela igreja que nós somos, que ama o próximo como a nós mesmos. As pessoas vão conhecer o Cristo, o Rei que vive na casa voadora em cada pessoa, não porque nós fazemos parte de uma igreja, mas porque nós fazemos parte do corpo de Cristo. Bajulações. Não se tratava de um abuso de Elias, mas era realmente cortando as asas de Eliseu, para que ele não crescesse sobre bajulações. Eu quero que você anote algo comigo. Se você cresce, se move, na verdade, pelo elogio dos homens, você também morrerá pela crítica deles. As pessoas que crescem pelo elogio das pessoas, vão morrer pelas críticas das pessoas. Porque quando alguém te criticar, você vai entrar numa paranoia tão grande. Você vai entrar numa loucura tão grande. E durante muito tempo eu fui assim no meu trabalho. E durante muito tempo eu fui assim no meu ministério. Eu lembro que um dia, ali em cima naquele lugar, eu cheguei para um irmão que já estava na casa e um cristão muito mais velho de igreja do que eu. E eu cheguei para ele e tive a infelicidade de perguntar para ele assim, meu irmão, o que você acha da minha palavra? Aí ele olhou para mim e disse assim, pastor, eu acho um pouco fraco ainda a sua mensagem. Aquilo foi como um soco no meu estômago. E aí eu cheguei em casa e disse, meu Deus, eu tenho que ler mais a palavra, vamos ler, que resumo, 15 páginas de esboço. Aí Deus falou assim, filho, calma. Você quer falar o que eu falo? Ou você quer falar o que você quer falar? Porque se você for esperar o elogio de alguém, você nunca vai falar o que eu quero falar. Como você quer viver a sua vida, meu irmão? Sobre o elogio dos homens? Ou você quer viver sobre os olhares de Deus? Você que é um profissional, você que trabalha em alguma área, você quer viver sobre o elogio dos homens ou sobre o elogio do próprio Deus sobre o seu trabalho? Porque se você faz como um verdadeiro cristão, Deus será o seu Senhor. E Ele sempre vai te aplaudir. Amém? Quantos estão entendendo?
Eliseu, nesse momento, ele estava sendo preparado pelo Senhor. O Senhor se recusa a elevá-lo numa graduação, a uma promoção, por meio de aplausos. Eliseu precisava discernir o início do seu chamado e da sua posição agora. Então Eliseu resolve fazer tudo o que tinha que fazer. Resolve fazer tudo o que precisava fazer. E começa a ser o auxiliar de Elias. É interessante porque no Antigo Testamento, e eu falo o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento se dá a partir do momento que Jesus aparece. No Antigo Testamento, a Bíblia nos fala que João Batista andava segundo o espírito de Elias. E se nós vamos ler os textos que se sucedem em 2 Reis e nos próximos livros, você vai ver que Eliseu fez obras muito maiores do que Elias. E aí você pergunta, mas por que então João Batista não andava segundo o espírito de Eliseu? Entenda uma coisa, você que é pai, mãe, você que está iniciando um ministério, você que está cantando, você que está participando dos voluntários, à frente de alguma coisa, todas as vezes que você semeia na vida de alguém, todas as vezes que você dobra os joelhos para orar pelos seus filhos, todas as vezes que você toma iniciativa de pagar um preço de jejum e oração pela sua casa, pela sua família, a sua descendência, as pessoas que vão vir debaixo de uma liderança sua, elas serão reconhecidas muito mais que você, mas sempre elas vão lembrar de quem semeou. Sabe, irmão, se eu estou aqui hoje, foi porque um dia meus pais pagaram um preço de orar pela minha vida, de me ensinar o que era temer a Deus. Meus pais pagaram um preço de quantas vezes me corrigirem por eu estar andando num caminho errado. Sabe, essa noite que se passou, foi a primeira vez que a Nanda ficou muito tempo fora de casa. Isso é meio assustador. Você que é pai de menina, sabe o que eu estou falando. Eu fui buscar minha filha quase 2 horas da manhã, em uma festa de aniversário de 15 anos, ok? E aí, eu estava lá em casa, e a Janaína falou, meu bem, vem dormir, depois a gente levanta e vai buscar ela. Eu, já vou. Vou pegar uma água só ali, tá? Demorei 1 hora para buscar uma água. Thales, relaxa, a Nanda está no lugar, o pessoal lá é crente e tudo mais. Não, amor, estou bem. Joana, vem cá, vamos dar uma voltinha, Joana, vamos. E eu não ficava quieto, porque eu estava pensando, gente, minha filha, ela cresceu, rapaz. Só falta o dia que eu vou ver ela casando. Menino, aí o pai para, hein? Coração morre. Mas eu fiquei pensando, minha filha cresceu. E o que a gente precisa entender é que bajulações não trazem maturidade. Eu ouvi alguém dizendo outro dia para mim, outro dia não, vou ser mais preciso, ontem, pastor, vamos atrás de uma pessoa. E eu disse para esse irmão, falei, irmão, não vamos atrás dessa pessoa. Igreja, eu quero que você entenda isso. O ministério de Deus não é feito por crianças, mas homens e mulheres. Uma pessoa que se desvia da presença de Jesus é porque ela nunca teve um encontro com Jesus. Nunca teve um encontro. Cara, eu sou uma prova viva disso. Eu passei pela faculdade, eu tive uma vida adolescente, eu tive uma vida de jovem, como qualquer outro ser humano. E eu não me desviei da presença do Senhor. Sabe por quê? Eu entendo quem Deus representa para mim. Uma pessoa que fala, eu parei de ir na igreja, porque a pessoa parou de me olhar, a pessoa parou de escrever para mim. Essa pessoa não teve um encontro com Jesus não, querido. Se você está aqui nessa noite, eu oro para que você tenha um encontro real com Jesus. Quantos aqui já tiveram um encontro real com Jesus? Amém? Amém, casa? Amém. Agora, Eliseu sabia que realmente era convidado a participar. Elias
pagou um preço e a sua geração foi abençoada. Eu queria que você agora pulasse comigo, porque literalmente, do capítulo 19 de 1 Reis ao capítulo 2 de 2 Reis, nós não vamos ver mais nada sobre Elias e Eliseu. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. Um pouquinho adiante. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. Quando o Senhor levou Elias aos céus, num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei só. Então foram a Betel. E em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para o céu o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem isso. Então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. E ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei só. Desceram então a Jericó, e em Jericó os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para o céu o seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem isso. E em seguida Elias disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. E ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas o acompanharam e ficaram olhando à distância. Quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão, então Elias tirou o seu manto, enrolou com ele, bateu nas águas, e as águas se dividiram, e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor, antes que eu seja levado para longe de você? Vamos parar só um pouquinho e vamos entender esse contexto. Elias é o profeta mais temido daquela atualidade, e Eliseu é reconhecido como o seu sucessor. Aqui a Bíblia nos fala que existia uma escola de profetas, ou seja, existiam novos profetas se formando, e Elias e Eliseu estavam andando com o cara que desenrolava tudo. Olha, tamanha autoridade de Elias que, se a gente for ler toda a história de Elias, eu não sei se você vê esse cara igual eu vejo, Elias, mas eu vejo exatamente igual essa ilustração. Um cara marrentão mesmo. Eu imagino ele tirando aquela capa, enrolando e pá, batendo na água, a água abrindo. Voa lá, passaremos. E todo mundo, ó. E agora imagine que coisa estranha e um pouco bizarra, alguém chegando para você e falando assim: você sabe que hoje o seu amigo vai para o céu, né? Meu amigo vai para o céu hoje? Tá bom, ele vai um dia, mas não precisa falar muito sobre isso. Aí outro chega, ó, você sabe que hoje, porque todos eram profetas, Deus havia falado com eles que Elias subiria aos céus. Só que é interessante que no capítulo 19 de 1 Reis, a gente vê o profeta pedindo a Deus para que tire a sua vida e o leve de volta para casa. Entenda, o profeta não era suicida, mas o profeta queria voltar à sua casa. E aqui o próprio Deus, e já te dando um spoiler do final dessa história, o próprio Deus leva Elias ao céu sem que Elias conheça a morte. E olha que louco, porque Elias passava por uma cidade e falava para Eliseu: Eliseu, fica aqui, já tem uma escola de profetas, já tem uma estrutura pronta, fica aqui nesse lugar, fica aqui que eu vou para outro lugar e vou para outro lugar. E o que Eliseu fala? Não vou te deixar, eu vou junto, eu estou junto com você, mas fica aqui. Sabe por quê, irmão? É muito confortável você pegar um trabalho, pronto. Daiane, é muito fácil você pegar uma clínica pronta, mas começar do zero é muito difícil, não é mesmo? É muito difícil a gente começar um trabalho do zero, é muito difícil a gente começar algo do zero, é muito difícil a gente começar uma igreja do zero, é muito difícil a gente começar uma faculdade do zero. Pegar algo pronto é muito fácil. Mas o que Eliseu tinha dentro do seu coração? Eu não fui chamado só para isso, eu não fui chamado para essa cidade, eu fui chamado para algo muito maior. Eu fui chamado para algo muito melhor. Às vezes a paixão das pessoas
por conquistar algo, leva elas a aceitarem qualquer coisa. Você ama tanto o seu trabalho, cara, que quando vem a primeira promoção, você fala, eu aceito. Você ama tanto o que você faz, que quando aparece alguma oportunidade, você fala, não, eu aceito, eu vou nessa. E Deus está esperando algo muito melhor para você, Deus está querendo te dar algo muito melhor. E tudo que Ele te pede é, espere. Agora imagina você, meu irmão, aqui a gente lê, a gente não sabe como era o cronograma, mas eles passaram por várias cidades. Eu imagino que isso não foi só num dia. E todos os momentos Eliseu diz, eu não vou te abandonar. Ou seja, eu tenho uma convicção sobre o que Deus tem para a minha vida, e eu jamais irei abandonar, porque Deus tem o melhor para mim. Quantos creem que Deus tem o melhor para você? Amém? Então Eliseu passa no teste, não se contenta com uma promoção temporária e uma gratificação própria. Eliseu agora está preparado, e aí nós vamos continuar lendo esse texto. O que Elias fala para ele? O que posso fazer em favor antes que eu seja levado para longe de você? Ou peça o que queres que eu te faça? E o que nós vemos aqui? Jesus, ele fala as mesmas palavras em João capítulo 14, capítulo 15 e capítulo 16. Ele fala para os seus discípulos, peçam o que vocês querem, peçam e receberão. Jesus não disse para os seus discípulos, quando foi escolher eles, e disse assim, olha, vem comigo, Pedro, porque eu vou te dar uma igreja de 5.000 pessoas. Mateus, vem comigo, porque eu vou te fazer um governador. Lucas, vem comigo, porque eu vou te fazer um grande doutor. Não, Jesus disse, me sigam. E a Bíblia nos fala no final do livro de João, que Jesus os amando, o amou até o fim. Muitas vezes nós esperamos que Deus venha com uma gratificação. Nós esperamos que Deus, na primeira instância, já faça algo para a nossa vida. E nós não sabemos esperar. Sabe, eu e a Jana, a gente demorou 7 anos para casar. A gente namorou 7 anos. E a gente começou a namorar com 14 anos, por isso que a gente esperou 7 anos, até completar 21. E eu lembro que era uma época muito difícil, porque a gente orava para namorar. E eu lembro que quando eu ia sair, o nosso líder de jovens ia junto com a gente. A gente ia no cinema, aí sentava umas 4 velas no nosso meio. Vela, para quem não sabe, é uma pessoa intrusa. E a Janaína ficava lá do outro lado. Eu ficava, amada minha, quero ficar perto de você. E a gente ficou 1 ano orando para saber se era da vontade de Deus que a gente namorasse. 1 ano sem pegar na mão, 1 ano sem beijar, 1 ano sem abraçar, porque a gente queria ouvir a vontade de Deus para a nossa vida. E muitas vezes a gente quer uma resposta de Deus em 1 dia, 6 meses, numa pregação, em meia hora. Deus, dá para ser um pouquinho mais rápido? A entrega está atrasada, iFood celestial, está atrasado isso aí, Jesus. O que está acontecendo? Senhor, eu estou te pedindo e não está vindo, não está desenrolando. Eliseu soube esperar porque ele sabia da promessa que Deus tinha na sua vida. Segunda Reis capítulo 2, versículo 9, diz assim: depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Umas outras traduções diz: eu quero em dobro a porção do seu espírito. Versículo 10, Elias disse: o seu pedido é difícil, se porém você me vir quando eu for tirado de você, terá o que pediu, do contrário não será atendido. De repente, enquanto caminhavam, conversavam, apareceu uma carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo, que os separou. E Elias subiu aos céus em um redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, carruagens e cavaleiros de Israel. Quando já não podia vê-lo, Eliseu agarrou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou um manto de Elias, que tinha caído, voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas com o manto e perguntou: aonde agora está o Senhor, Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Irmão, olha que loucura isso. Eliseu sabia de um chamado, e agora Elias tinha estipulado talvez a sua última preparação: mantenha seus olhos fixos em mim.
Sabe o que desvia muitas vezes a gente da presença de Deus? Não manter os olhos fixos em Deus. Não manter os olhos fixos na promessa de Deus. Deus te prometeu um casamento abençoado, mantenha os olhos fixos nele. Deus te prometeu uma empresa abençoada, mantenha os olhos fixos em Deus. Se você quer uma família abençoada, mantenha os olhos fixos em Deus. E muitas pessoas dizem, e eu já preguei sobre isso aqui, muitas pessoas acreditam que Elias subiu aos céus em uma carruagem de fogo, e a gente vê que não é isso. Elias sobe em um redemoinho. A carruagem aparece de fogo como uma provisão sobrenatural, exatamente como um último teste para ver se Eliseu tinha o seu foco ou não na sua promessa. E Eliseu permanece olhando. O que Deus está falando com você nessa noite, mantenha os seus olhos fixos na cruz de Cristo. Mantenha os seus olhos fixos no amor de Jesus. Não tenha os seus olhos na religiosidade, não tenha os seus olhos em homens, mas tenha os seus olhos em Cristo Jesus. No final de toda prova, no final de toda batalha, estamos preparados para um próximo nível. Eliseu estava tão preparado para o próximo nível, que eu imagino a capa caindo, ele pegando o manto do profeta e falando: ei rapaz, agora nós vamos ver de qual é que é disso aqui, hein? Era essa água aqui que ele bateu? Bora! Pá! Cadê o Deus de Elias? Agora estava sobre ele. E agora ele tinha uma porção dobrada. E a minha pergunta para você é: como alguém pode dar algo em dobro para alguém, se ele não tem nem para si mesmo? Como Elias poderia dar uma unção em dobro para Eliseu, se ele não tinha nem sobre ele? Era como ele pôr a mão na cabeça dele mesmo e falar: uma unção triplicada para mim, para que eu derrame em dobro sobre a vida de alguém. Como você pode dar 1 milhão para alguém se você não tem nem R$1.000? Se você não tem nem R$10.000? Se você não tem nem R$5.000? Como você pode fazer isso? O que a palavra de Deus nos fala? Que Elias é levado aos céus. E de repente Eliseu vê dos céus caindo a capa de Elias. Ou seja, para que algo em dobro venha sobre a minha vida, precisa subir até o trono de graça do Senhor. Não foi Elias que derramou sobre a vida de Eliseu, mas foi sim o próprio Deus que derramou sobre a vida de Eliseu. Quando tudo parece perdido sobre a sua vida, quando a conta não fecha, aí é o momento onde Deus opera milagres e maravilhas sobre a nossa casa, sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Quando você acha que tudo está perdido, Deus diz: ei, não acabou, agora é só o início que eu tenho para a sua história e para a sua jornada. Assim diz o Senhor. Porque nós criamos expectativas, nós esperamos a resposta do homem, enquanto a resposta vem do céu. A capa caiu do céu, meu irmão. A capa não veio do próprio Elias, a capa veio do próprio Deus. Então Eliseu entendeu que ele não precisava de bajulações, não se precisava se contentar com a primeira oportunidade que aparecesse sobre a vida dele. E ele poderia entender que, mantendo os olhos fixos no seu propósito, ele conquistaria todas as coisas. Assim nós encerramos a jornada de Elias, iniciamos a jornada de Eliseu, entendendo que Deus tem um chamado para nós, para o nosso casamento, sem bajulações, não apenas para o nosso casamento, mas para toda a nossa vida, sem bajulações, sem abraçarmos as primeiras oportunidades e mantendo os nossos olhos fixos na cruz de Jesus. Olá, Pastor Thales e Pastora Janaína aqui. Se essa palavra falou no seu coração e você deseja se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nesse momento nós vamos orar com você e você pode repetir conosco. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nesse dia de hoje, eu te confesso como meu Senhor e o meu Salvador. Escreva meu nome no livro da vida e apague agora todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração e declaro que eu estou nascendo de novo, em nome de Jesus. Amém. Se a sua oração foi real de todo o seu coração, nós queremos te conhecer, queremos te dizer: seja muito bem-vindo à nossa família. O nosso contato vai passar aqui embaixo das nossas redes sociais e por onde você pode conversar conosco. E nós queremos conhecer um pouco mais sobre você. Até mais!